O relógio de pêndulo antigo ecoava no silêncio opressivo da quinta, cada tic-tac a reverberar pelos corredores vazios. Ricardo Moreira, um homem de 60 anos com um cabelo grisalho impecavelmente penteado e olhos azuis baços, ajustava a sua gravata de seda em frente ao espelho dourado no hall de entrada. O seu reflexo devolvia-lhe uma face sulcada pelo tempo e por uma amargura que lhe envenenava a alma. As rugas profundas contavam histórias de sorrisos há muito esquecidos. Os seus passos ressoavam no chão de mármore enquanto caminhava pelas salas espaçosas. Cortinas de veludo bloqueavam a luz do dia, mergulhando a casa numa penumbra artificial. Obras de arte caras adornavam as paredes, testemunhas silenciosas de uma vida dedicada a acumular riqueza, mas desprovida de ligação humana. Na cozinha imaculada, Ricardo abriu o frigorífico de aço inoxidável. Prateleiras carregadas de iguarias gourmet olhavam para ele, mas nenhuma despertava o seu apetite. Fechou a porta com um suspiro, o seu estômago tão vazio quanto o seu coração. Caminhando para o seu escritório, Ricardo sentou-se atrás da imponente secretária de mogno. Pilhas de documentos e relatórios financeiros cobriam a superfície polida. Os seus olhos percorreram os números, algarismos que outrora o enchiam de orgulho, mas que agora pareciam tão insignificantes como grãos de areia. Um trovão retumbante fez vibrar as janelas, arrancando Ricardo dos seus pensamentos sombrios. Levantou-se e caminhou até a grande janela com vista para os jardins meticulosamente cuidados. Lá fora, o céu escurecia rapidamente, nuvens pesadas acumulavam-se no horizonte. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, batendo contra o vidro num ritmo acelerado. Ricardo observava, hipnotizado, enquanto a tempestade ganhava força. O vento uivava, curvando as árvores no jardim, as suas folhas dançando freneticamente. Foi então que algo invulgar lhe chamou a atenção. Através da cortina de chuva, duas pequenas figuras apareceram no portão de ferro forjado da quinta. Ricardo semicerrava os olhos, incrédulo. Eram duas meninas, idênticas como gotas de água, com não mais de 7 anos. As gêmeas, encharcadas pela chuva torrencial, carregavam ramos de flores coloridas que se destacavam vividamente contra o cenário cinzento. O seu cabelo loiro, colado às suas bochechas rosadas, emoldurava sorrisos radiantes que pareciam desafiar a tempestade. Ricardo sentiu o seu coração acelerar, uma emoção há muito esquecida. O que faziam aquelas crianças ali, sozinhas, no meio daquele temporal? Por que carregavam flores? E por que, apesar da chuva implacável, sorriam como se o sol estivesse a brilhar? Sem pensar, Ricardo afastou-se da janela, os seus passos ecoando pela casa vazia enquanto se dirigia à porta da frente. A sua mão tremia ligeiramente ao rodar o puxador, uma mistura de curiosidade e apreensão a apoderar-se dele. O vento frio e a chuva atingiram-no no momento em que abriu a porta, mas Ricardo mal notou. Os seus olhos estavam fixos nas duas meninas que agora subiam o caminho de pedra em direção à casa. Caminhavam de mãos dadas, o seu riso cristalino audível, mesmo com a tempestade. À medida que se aproximavam, Ricardo conseguia ver os seus olhos, de um verde vivo e brilhante, cheios de uma inocência e alegria que ele não via há anos. As meninas pararam a poucos passos da entrada, levantando os seus olhares para encontrar o homem alto e austero que as observava. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Ricardo, o milionário solitário cuja vida era definida por números numa conta bancária, olhava para duas crianças cuja existência parecia desafiar a lógica do seu mundo frio e calculista. As gêmeas sorriram em uníssono, estendendo os seus ramos encharcados em direção a Ricardo. Os seus lábios moveram-se, proferindo palavras que inicialmente foram abafadas pelo rugido da tempestade. Ricardo inclinou-se instintivamente, tomado por uma urgência inexplicável de ouvir o que elas tinham a dizer. Quando as palavras finalmente chegaram aos seus ouvidos, Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. A sua respiração ficou presa na garganta e ele agarrou-se à ombreira da porta para se equilibrar.
As flores tremiam nas mãos das meninas, as gotas de chuva deslizando pelas pétalas coloridas. Os seus sorrisos permaneceram intactos, os seus olhos verdes fixos em Ricardo com uma intensidade que parecia perfurar a sua alma. Naquele momento, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, Ricardo Moreira sentiu algo quebrar dentro de si. Uma barreira invisível que ele construíra ao longo dos anos, isolando-se do mundo e das suas próprias emoções, começou a ruir. As palavras das gêmeas ecoavam na sua mente, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre o mundo. Ricardo ficou ali, paralisado, no limiar da sua quinta, incapaz de se mover ou falar, enquanto a chuva continuava a sua queda impiedosa. O que queriam estas crianças misteriosas? De onde tinham vindo? E por que é que as suas simples palavras tinham o poder de abalar os alicerces da sua existência meticulosamente construída? Enquanto estas questões rodopiavam na sua mente, Ricardo viu-se perante uma escolha. Podia fechar a porta, voltar para a segurança do seu mundo isolado e esquecer este estranho encontro, ou podia avançar para a chuva, para o desconhecido, e descobrir o que estas meninas e as suas flores poderiam significar. A tempestade continuava, implacável, e Ricardo Moreira, o milionário solitário, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. A chuva caía em cascata, transformando o jardim cuidadosamente tratado numa cena aquática. Ainda a recuperar da visão das gêmeas, Ricardo hesitou por um momento na soleira da porta. O seu olhar desviou-se de volta para o hall de entrada, pousando no guarda-chuva preto esquecido no bengaleiro de carvalho. Por impulso, agarrou-o e deu um passo hesitante para fora. O vento chicoteou-lhe o rosto enquanto abria o guarda-chuva com as mãos trêmulas. As gotas de chuva tamborilavam contra o tecido preto, criando uma sinfonia caótica. Ricardo caminhou pelo caminho de pedra, os seus sapatos italianos afundando-se na relva encharcada. As gêmeas permaneceram imóveis, como duas estátuas coloridas contra o cinzento da tempestade. Os seus vestidos floridos, agora agarrados aos seus pequenos corpos, pingavam incessantemente. Ainda assim, os seus sorrisos não vacilavam, brilhando como faróis na tarde escura. "Estão bem?" A voz de Ricardo saiu quase inaudível sob o rugido da chuva. Era a primeira vez em anos que se dirigia a uma criança. As meninas trocaram um olhar conhecedor antes de responderem em uníssono. "Estamos bem, senhor. Viemos trazer-lhe flores." Ricardo franziu o sobrolho, confuso. "Flores? Com este tempo? Para quem?" A gêmea da direita, com um pequeno sinal de beleza debaixo do olho esquerdo, deu um passo em frente. "Eu sou a Clara", disse ela, a sua voz surpreendentemente clara. "E esta é a minha irmã, Sofia." Sofia acenou timidamente, apertando o seu ramo contra o peito. "As flores são para si, senhor", murmurou ela, a sua voz quase engolida pelo barulho da tempestade. Ricardo pestanejou, espantado. "Para mim? Mas por quê?" Clara estendeu o seu próprio ramo, uma mistura vibrante de margaridas, girassóis e tulipas, porque precisa delas. A simplicidade da resposta apanhou-o de surpresa. Ricardo olhou para as flores, depois de volta para os rostos sorridentes das meninas. Algo naqueles olhos verdes perturbava-o, como se pudessem ver através das camadas de frieza e amargura que ele construíra ao longo dos anos. "Vocês nem sequer me conhecem", argumentou ele, a sua voz trêmula a trair a sua confusão. "Como podem saber se eu preciso de flores?" Sofia deu um passo em frente, juntando-se à irmã. "Toda a gente precisa de flores de vez em quando, senhor, especialmente quando estão tristes." As palavras atingiram-no como um soco no estômago. Ricardo sentiu as suas defesas erguerem-se instintivamente. "Eu não estou triste", retorquiu, mais duramente do que pretendia. As gêmeas não se encolheram com o seu tom. Em vez disso, os seus sorrisos alargaram-se, como se partilhassem um segredo que ele não conseguia compreender. "As flores não mentem, senhor", disse Clara suavemente. "Elas sabem quando um coração está partido." Ricardo sentiu a sua respiração falhar.
Como podiam estas crianças, estas estranhas, ver tão claramente o que ele se tinha esforçado tanto para esconder? Vocês não sabem nada sobre mim, murmurou ele, mais para si mesmo do que para elas. Sofia inclinou a cabeça, os seus olhos brilhando com uma sabedoria para além da sua idade. Nós não precisamos de saber tudo. As flores guiam-nos até aqueles que precisam delas. Naquele momento, um relâmpago cortou o céu, iluminando o jardim com um brilho branco. Naquele breve instante de luz intensa, Ricardo viu algo nos olhos das meninas que o fez recuar. Não era apenas inocência ou bondade, mas uma compreensão profunda e antiga que parecia impossível para crianças tão novas. Quem são vocês, realmente? Perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Clara e Sofia trocaram outro olhar antes de voltarem a sua atenção para Ricardo. Então, em perfeita sincronia, estenderam os seus ramos e proferiram palavras que o deixaram completamente gelado. Estas flores são para curar corações partidos e trazer de volta o sorriso. O mundo ao redor de Ricardo pareceu congelar. A chuva, o vento, até mesmo o trovão retumbante pareciam emudecer. Tudo o que conseguia ouvir era o eco daquelas palavras na sua mente, repetindo-se infinitamente. Memórias há muito suprimidas irromperam a superfície da sua consciência. O riso da sua esposa, Teresa, ecoando pelos agora silenciosos corredores da quinta. O sorriso da sua filha, Beatriz, brilhante como o sol num dia de verão. Depois, a escuridão que se seguiu, perdê-las, engolindo toda a luz e alegria da sua vida. Ricardo cambaleou, sentindo o peso de anos de luto não processado a ameaçar esmagá-lo. O guarda-chuva escorregou dos seus dedos dormentes, caindo na relva com um baque surdo. A chuva agora caía livremente sobre ele, misturando-se com as lágrimas que começaram a escorrer pelo seu rosto. Pela primeira vez em anos, Ricardo Moreira permitiu-se sentir a dor que tinha enterrado tão profundamente. Clara e Sofia observavam em silêncio, os seus pequenos rostos uma mistura de compaixão e determinação. Lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido, deram um passo na sua direção. Está tudo bem, senhor, murmurou Clara suavemente. As flores estão aqui para ajudar. Aqui para... Sofia assentiu, acrescentando: elas têm o poder de curar, se as deixar. Ricardo ergueu o olhar, os seus olhos avermelhados encontrando os das gêmeas. Por um momento, ele viu um reflexo da sua própria filha perdida nelas, e o seu coração apertou-se dolorosamente. Como? Sussurrou ele, a sua voz embargada pela emoção. Como podem simples flores curar isto? Gesticulou vagamente para o seu peito, onde a dor parecia mais profunda. As gêmeas sorriram em uníssono, um sorriso tão cheio de compaixão e compreensão que Ricardo sentiu as suas últimas defesas desmoronarem. As flores são apenas o começo, explicou Clara gentilmente. Elas abrem o caminho para a cura, mas precisa de estar disposto a seguir esse caminho, terminou Sofia o pensamento. Ricardo olhou para os ramos coloridos, ainda frescos e vibrantes, apesar da chuva torrencial. Algo naquelas flores, a pureza das suas cores e a delicadeza das suas pétalas, tocou uma corda há muito silenciada no seu coração. Com as mãos trêmulas, estendeu a mão, aceitando os ramos das gêmeas. A fragrância suave e reconfortante das flores encheu os seus sentidos, trazendo consigo memórias de tempos mais felizes. E agora? Perguntou ele, a sua voz quase inaudível acima do som da chuva. Clara e Sofia trocaram um olhar conhecedor antes de responderem em uníssono. Agora, senhor, começa a sua jornada de volta à luz. Enquanto as palavras das gêmeas pairavam no ar, misturando-se com a chuva e o vento, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. Foi como se uma janela, há muito fechada, tivesse sido aberta, permitindo que um raio de esperança penetrasse na escuridão do seu coração. Ali, encharcado pela chuva, segurando ramos de flores e de frente para duas meninas misteriosas, Ricardo Moreira deu o primeiro passo numa jornada que mudaria a sua vida para sempre.
Uma jornada de cura, de redescoberta e talvez de redenção. A tempestade continuava a rugir ao seu redor, mas, pela primeira vez em anos, Ricardo já não se sentia perdido na escuridão. As flores nas suas mãos eram um lembrete tangível de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a beleza e a esperança ainda podiam florescer. A chuva continuava a cair impiedosamente, enquanto Ricardo, ainda a segurar os ramos encharcados, olhava para as gêmeas com uma mistura de confusão e fascínio. A fragrância das flores, intensificada pela umidade, despertou algo profundo na sua memória, um cheiro familiar que ele não conseguia identificar completamente. Vocês não podem ficar aqui fora nesta tempestade, murmurou ele, a sua voz áspera de emoção. As palavras saíram hesitantes, como se ele não estivesse acostumado a mostrar preocupação. Entrem, por favor. Vamos secar-nos. Clara e Sofia trocaram um olhar rápido antes de assentirem em uníssono. Seguiram Ricardo pela entrada da quinta, os seus pequenos passos deixando pegadas molhadas no chão de mármore imaculado. Ao cruzar o limiar, Ricardo foi atingido por uma onda de memórias. O hall de entrada, outrora um símbolo do seu sucesso e isolamento, agora parecia estranhamente vazio. Os seus olhos pousaram numa moldura virada para baixo na mesa lateral, a única fotografia que ele não tivera coragem de remover por completo. Senhor, a voz gentil de Sofia trouxe-o de volta ao presente. Está tudo bem? Ricardo pestanejou, percebendo que estivera parado, perdido em pensamentos. Sim, estou bem. Hesitou, depois acrescentou. Podem chamar-me Ricardo. As meninas sorriram, os seus rostos iluminando-se de uma forma que fez o coração de Ricardo doer dolorosamente. Por um momento, ele viu o reflexo de outro sorriso, um que não via há anos, exceto nos seus sonhos mais atormentados. Ricardo, repetiu Clara, como se estivesse a testar o nome. É um nome bonito. Ele guiou-as até a sala de estar, um espaço amplo decorado com móveis caros e obras de arte valiosas. Mas os olhos das gêmeas foram atraídos para a lareira apagada, tão fria como o resto da casa. Devem estar com frio, murmurou Ricardo, subitamente ciente da falta de calor na sua própria casa. Ele moveu-se para acender a lareira, os seus dedos tremendo ligeiramente enquanto manuseava os fósforos. À medida que as chamas começavam a crepitar, lançando um brilho dourado pela sala, Ricardo sentiu uma pontada aguda de déjà-vu. Por um instante, não foi a lareira da sua quinta que ele viu, mas um pequeno fogão a lenha numa sala apertada e fria. O cheiro de madeira a queimar misturou-se com a fragrância das flores e, de repente, Ricardo foi transportado para as suas memórias mais profundas. Tinha 8 anos novamente, encolhido numa cama estreita no orfanato, a ver as chamas dançarem no pequeno fogão enquanto o vento uivava lá fora. Ricardo, a voz de Clara trouxe-o de volta ao presente, parece triste outra vez. Ele virou-se para encarar as gêmeas, que o observavam com uma mistura de curiosidade e compaixão. Por um momento, Ricardo considerou negar, esconder-se atrás da máscara de indiferença que usara durante tanto tempo. Mas algo nos olhos das meninas, uma sabedoria para além da sua idade, fê-lo hesitar. Eu estava a lembrar-me, admitiu ele, a sua voz baixa. Quando era criança, no orfanato. As gêmeas não pareceram surpreendidas com a sua revelação. Em vez disso, Sofia aproximou-se, estendendo uma pequena mão para tocar no braço de Ricardo. Às vezes, lembrar dói, disse ela suavemente, mas também pode curar. As palavras da menina trouxeram outra onda de memórias. Ricardo viu-se a reviver momentos que tentara desesperadamente esquecer. A solidão sufocante do orfanato, as noites frias, o desejo desesperado por uma família. E então, como um raio de sol a romper nuvens escuras, ele lembrou-se do dia em que conheceu Teresa. O seu sorriso caloroso, o seu riso contagiante, a forma como ela o fez sentir-se completo pela primeira vez na sua vida. A memória de Teresa trouxe consigo a imagem de Beatriz, a filha deles. Os olhos brilhantes da menina, tal como os da mãe,
o seu riso ecoando pelos corredores da quinta, trazendo vida e alegria a cada canto. Ricardo sentiu as suas pernas cederem e afundou-se pesadamente numa poltrona próxima. As gêmeas observavam em silêncio, os seus olhos cheios de uma compaixão que parecia impossível para crianças tão novas. "Eu perdi-as", sussurrou ele, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. "A minha esposa, Teresa, e a nossa filha, Beatriz. Há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo suave crepitar do fogo. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da sua perda como se fosse ontem. Quando os abriu novamente, viu Clara e Sofia de pé diante dele, os seus pequenos rostos sérios e atentos. "Foi um acidente", continuou ele, a sua voz grossa. "Eu devia estar com elas, mas estava preso numa reunião de negócios. Quando recebi a notícia..." A sua voz falhou, a dor da memória demasiado fresca para articular. As gêmeas moveram-se em uníssono, cada uma colocando uma mão sobre as de Ricardo. "As flores sabiam", disse Clara suavemente. "Elas sabem sempre onde há corações partidos." Sofia assentiu, acrescentando: "E trouxeram-nos até si, Ricardo, para ajudar a curar." Ricardo olhou para as meninas, depois para os ramos ainda nas suas mãos. Apesar da chuva, as flores pareciam mais vibrantes do que nunca, as suas cores contrastando fortemente com a atmosfera sombria da quinta. "Como?" perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Como podem simples flores curar algo assim?" Clara sorriu, um sorriso tão gentil e empático que o coração de Ricardo doeu. "As flores são apenas o começo", explicou ela. "Elas lembram-nos que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera regressa sempre. E com ela", acrescentou Sofia, "a oportunidade de florescer de novo." Ricardo sentiu algo quebrar dentro de si, não dolorosamente, mas como se uma barragem há muito erguida tivesse finalmente cedido. Lágrimas que ele segurara por 3 longos anos começaram a fluir livremente. As gêmeas permaneceram ao seu lado, a sua presença silenciosa oferecendo um conforto que Ricardo não sabia que precisava desesperadamente. Enquanto a tempestade rugia lá fora e o fogo crepitava suavemente na lareira, Ricardo Moreira começou, lenta e dolorosamente, a desenterrar as memórias que tinha trancado. E ali, na presença de 2 meninas misteriosas e do seu ramo mágico, ele deu o primeiro passo hesitante em direção à cura. O silêncio que se seguiu ao choro de Ricardo foi quebrado pelo suave roncar do seu estômago. Clara corou, colocando uma mão sobre a barriga, enquanto Sofia tentava abafar uma risadinha. Ricardo pestanejou, como se estivesse a acordar de um transe. "Devem estar com fome", murmurou ele, a sua voz ainda rouca de emoção. Eu posso preparar algo." As gêmeas trocaram olhares surpreendidos. "Sabe cozinhar?" perguntou Clara, curiosa. Um sorriso tímido, o primeiro em anos, apareceu no rosto de Ricardo. "Não muito bem", admitiu ele, "mas posso fazer chá e talvez encontrar umas bolachas." Minutos depois, a cozinha, outrora fria e impessoal, ganhou vida. O aroma de chá de camomila encheu o ar, misturando-se com o cheiro de bolachas de baunilha que Ricardo encontrara no fundo de um armário. As gêmeas, empoleiradas em bancos altos, observavam com fascínio enquanto ele se movia desajeitadamente pela cozinha. "Então", começou Ricardo, pousando as chávenas fumegantes à frente das meninas, mencionaram um abrigo. "A Casa da Estrela, certo?" Sofia assentiu, soprando gentilmente para o seu chá. "É lá que vivemos. Fica a uns quarteirões daqui." "Vocês são órfãs?" A pergunta saiu hesitante, carregada da sua própria história dolorosa. Clara encolheu os ombros, mordiscando uma bolacha. "Somos. Mas temos uma a outra e as outras crianças do abrigo. E a dona Isabel, ela cuida de nós." Ricardo sentiu um nó na garganta. A forma casual como as meninas falavam da sua situação apanhou-o de surpresa. "E as flores? Como é que isso começou?" As gêmeas sorriram em uníssono, os seus olhos brilhando com uma luz especial.
Foi ideia da dona Isabel, explicou Sofia. Ela disse que espalhar alegria é a melhor forma de a encontrar. Por isso, começamos a distribuir flores pelo bairro. Há pessoas que parecem tristes ou sozinhas, continuou Clara. Ricardo franziu o sobrolho, confuso. Mas como sabem quem precisa de flores? As meninas trocaram um olhar maroto antes de Sofia responder. As flores guiam-nos. Elas sabem sempre quem precisa delas. Havia algo na simplicidade da sua resposta que tocou Ricardo profundamente. Ele lembrou-se do jardim que Teresa costumava cuidar, as horas que ela passava entre as roseiras e os lírios. Beatriz adorava ajudá-la, os seus pequenos dedos a arrancar cuidadosamente as ervas daninhas e a regar as plantas. A minha filha, viu-se a dizer, ela também adorava flores, especialmente margaridas. As gêmeas olharam para ele com renovado interesse. Como se chamava ela? Perguntou Clara suavemente. Beatriz, respondeu Ricardo, a palavra a sair como um sussurro. Ela teria... Ele parou, fazendo as contas. Ela teria 10 anos agora. Um silêncio suave instalou-se na cozinha. Ricardo sentiu uma lágrima solitária rolar pela sua bochecha, mas não a limpou. Pela primeira vez em anos, a memória de Beatriz não trouxe apenas dor. Trouxe também um calor terno. Ela deve ter sido uma menina muito especial, disse Sofia finalmente, a sua voz cheia de compaixão. Ricardo assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente encontrou a sua voz, estava grossa de emoção. Ela era. Iluminava todas as salas em que entrava. Tal como vocês as duas. As palavras escaparam antes que pudesse pensar, e Ricardo ficou surpreendido com a sua própria honestidade. As gêmeas sorriram, os seus rostos iluminando-se de uma forma que fez o coração de Ricardo doer e inchar simultaneamente. É por isso que distribuímos flores, explicou Clara, para trazer um pouco dessa luz de volta às pessoas que a perderam. Ricardo olhou para os ramos, ainda frescos apesar da chuva, pousados no balcão da cozinha. Acham que podem trazer essa luz de volta para mim? Sofia estendeu a mão e tocou gentilmente no braço de Ricardo. A luz nunca se foi realmente, senhor Ricardo. Está apenas escondida atrás das nuvens, por agora. A sabedoria nas palavras da menina apanhou-o de surpresa. Ricardo sentiu algo agitar-se dentro de si, como se um raio de sol tivesse finalmente encontrado uma fenda na sua armadura cuidadosamente construída. Vocês as duas, começou ele, a sua voz tremendo ligeiramente, lembram-me tanto dela. Da Beatriz, quero dizer. Ela tinha aquele mesmo brilho. As gêmeas sorriram, um sorriso tão cheio de compreensão e compaixão que fez o coração de Ricardo doer de uma forma que não sentia há anos. Talvez, sugeriu Clara suavemente, seja por isso que as flores nos trouxeram aqui hoje. Ricardo olhou para as meninas, depois para os ramos e de volta para as chávenas de chá, meio vazias. A cozinha, que durante tanto tempo fora um espaço frio e sem vida, agora parecia quente, cheia do aroma de chá e bolachas e do som suave das vozes das crianças. Naquele momento, Ricardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Era um sentimento frágil, tão delicado como o primeiro botão da primavera depois de um inverno rigoroso, mas estava lá, inegável e persistente. Obrigado, sussurrou ele, não apenas às gêmeas, mas ao universo que as trouxera à sua porta naquela tarde chuvosa. Clara e Sofia sorriram em resposta, os seus olhos brilhando com uma sabedoria para além da sua idade. E ali, na cozinha de uma quinta, que há muito era apenas uma concha vazia, algo novo começou a florescer. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca, como se a tempestade do dia anterior tivesse lavado o mundo. Ricardo acordou cedo, algo que não fazia há anos. Por um momento, ficou na cama, a observar os raios de sol a filtrarem-se pelas cortinas e a recordar o encontro surreal com as gêmeas. Levantou-se com uma determinação que não sentia há muito tempo. Enquanto se vestia, os seus olhos pousaram na moldura que mantivera virada para baixo durante anos. Com as mãos trêmulas, levantou-a, contemplando os rostos sorridentes de Teresa e Beatriz.
Talvez, murmurou ele para a fotografia, seja a altura de fazer algo diferente. Uma hora depois, Ricardo encontrava-se em frente a um edifício modesto, mas bem cuidado, numa rua histórica de Lisboa. Uma placa desbotada dizia Casa da Estrela, um lar para jovens corações. Ele respirou fundo, endireitou a gravata e deu um passo hesitante em direção à entrada. Lá dentro, o abrigo era um contraste gritante com a quinta de Ricardo. Onde a sua casa era fria e impessoal, a Casa da Estrela fervilhava de vida e calor. Desenhos coloridos decoravam as paredes e o som do riso das crianças ecoava pelos corredores. "Posso ajudá-lo?" Uma voz firme, mas gentil, chamou a sua atenção. Ricardo virou-se para ver uma mulher de meia idade com cabelo grisalho, num coque ligeiramente desalinhado e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. O seu rosto mostrava linhas de preocupação, mas também linhas de riso. "Eu sou o Ricardo Moreira", gaguejou ele, subitamente nervoso. "Conheci duas das vossas meninas ontem, a Clara e a Sofia." O rosto da mulher iluminou-se em reconhecimento. "Ah, as gêmeas. Elas mencionaram ter conhecido alguém especial ontem." Ela estendeu a mão. "Sou a Isabel Santos, a diretora da Casa da Estrela." Ricardo apertou-lhe a mão, notando os calos, sinais de uma vida de trabalho árduo. "É um prazer, dona Isabel. Eu vim porque..." Ele hesitou, percebendo que não tinha planeado realmente o que dizer. Isabel observava-o com uma mistura de curiosidade e cautela. "Por que não entramos no meu escritório?" sugeriu ela, gesticulando para um corredor próximo. O escritório era mais como um armário convertido, abarrotado de ficheiros e brinquedos esquecidos. Isabel acomodou-se atrás de uma secretária gasta, indicando a Ricardo para se sentar numa cadeira rangente. "Então, senhor Moreira", começou Isabel, o seu tom agora mais formal, "o que o traz à Casa da Estrela?" Ricardo respirou fundo, procurando as palavras certas. "As gêmeas, Clara e Sofia, tocaram-me profundamente ontem. A sua bondade, a sua luz." Ele parou, sentindo as suas emoções subirem à garganta. Elas lembraram-me da minha própria filha. Os olhos de Isabel suavizaram-se ligeiramente. "Percebo. As meninas têm esse efeito nas pessoas." "Sim", concordou Ricardo. "E isso fez-me perceber que talvez eu possa fazer algo para ajudar." Ele meteu a mão no bolso do casaco, tirando um livro de cheques. Isabel endireitou a postura, visivelmente mais cautelosa. "Senhor Moreira", começou ela, o seu tom cuidadoso, "agradecemos qualquer ajuda, mas..." Ricardo interrompeu-a gentilmente. "Por favor, chame-me Ricardo." Ele abriu o livro de cheques, pegando numa caneta. "Gostaria de fazer uma doação substancial ao abrigo." Ele começou a escrever, mas Isabel levantou a mão, parando-o. "Senhor..." "Ricardo", corrigiu ela, "isso é muito generoso, mas preciso de perguntar." "Por quê?" Ricardo pestanejou, surpreendido. "Perdão?" Isabel inclinou-se para a frente, os seus olhos penetrantes. "Entenda, não é todos os dias que um estranho aparece a oferecer grandes somas de dinheiro, especialmente depois de conhecer duas das nossas crianças." A implicação nas suas palavras fez Ricardo recuar em choque. Eu nunca... Não é nada disso, não o estou a acusar de nada", esclareceu Isabel, o seu tom firme, mas não hostil. "Mas o meu trabalho é proteger estas crianças. Preciso de entender as suas motivações." Ricardo sentiu uma onda de vergonha e admiração. Vergonha por não ter considerado como a sua oferta poderia parecer. Admiração pela dedicação feroz de Isabel às crianças ao seu cuidado. Lentamente, ele guardou o livro de cheques. "Tem razão, claro. Eu não pensei." Ele ficou em silêncio por um momento, reunindo os seus pensamentos. Quando falou novamente, a sua voz estava carregada de emoção. "Há 3 anos, perdi a minha esposa e filha num acidente. Desde então, eu tenho andado perdido. Deixei de viver, na verdade." Isabel ouvia em silêncio, a sua expressão a suavizar-se. "Ontem", continuou Ricardo,
quando a Clara e a Sofia apareceram à minha porta, foi como um raio de sol a cortar a escuridão em que eu vivia. Elas lembraram-me do que é ter um propósito, sentir. Ele parou, engolindo o nó na garganta. Quero ajudar, não porque espero algo em troca, mas porque talvez, ao ajudar outras crianças, eu possa honrar a memória da minha filha. E talvez eu possa encontrar alguma redenção no processo. Um silêncio pesado seguiu-se, carregado de emoção. Isabel observou-o cuidadosamente, como se estivesse a avaliar a sinceridade das suas palavras. Finalmente, ela falou. A sua voz gentil. Obrigada pela sua honestidade, Ricardo. Compreendo a sua dor e o seu desejo de fazer algo significativo. Ela parou, escolhendo as suas próximas palavras com cuidado. Mas, por favor, entenda, estas crianças já sofreram perdas suficientes. Não posso permitir que se apeguem a alguém que pode desaparecer assim que a novidade passar. Ricardo assentiu, compreendendo a sua preocupação. Compreendo perfeitamente e respeito a sua cautela. Ele pensou por um momento, depois continuou. E se, em vez de uma grande doação, eu me comprometer a ajudar regularmente? Talvez eu pudesse vir aqui, ver o que precisam, conhecer as crianças gradualmente. Isabel estudou-o por um longo momento antes de um pequeno sorriso curvar os seus lábios. Isso, disse ela por fim, parece um bom primeiro passo. Ricardo sentiu um peso sair dos seus ombros. Não era exatamente o que ele planeara, mas de alguma forma parecia certo. Um começo. Uma oportunidade de fazer a diferença, lentamente. Obrigado, disse ele sinceramente, por me dar esta oportunidade. Isabel levantou-se, estendendo a mão. Bem-vindo à Casa da Estrela, Ricardo. Espero que encontre o que procura aqui. Ao apertar-lhe a mão, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Era um sentimento frágil e hesitante, mas inegavelmente presente. Ao sair do escritório de Isabel, foi novamente saudado pelo som do riso das crianças. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Moreira sentiu que estava no caminho certo. O caminho de volta à luz. Isabel Santos sentou-se no seu pequeno escritório na Casa da Estrela, a sua testa franzida, enquanto olhava para o ecrã do computador. Algo em Ricardo Moreira intrigava-a e, ao mesmo tempo, deixava-a inquieta. Os seus anos de experiência tinham-na ensinado a ser cautelosa, especialmente quando se tratava da segurança das crianças. Com dedos ágeis, digitou o nome de Ricardo em várias pesquisas. Artigos de jornais e relatórios financeiros apareceram, pintando o quadro de um ex-futebolista de sucesso tornado empresário recluso. A tragédia que levou a sua esposa e filha foi mencionada brevemente, uma nota de rodapé na sua história pública. Isabel recostou-se na cadeira, pensativa. A dor nos olhos de Ricardo quando falou da sua perda parecia genuína, mas ela já vira pessoas usarem histórias tristes para manipular. Precisava de ter a certeza. Entretanto, na quinta de Ricardo, uma transformação subtil estava a ocorrer. As cortinas, outrora perpetuamente fechadas, agora permitiam a entrada de feixes de luz solar. Os ramos de Clara e Sofia, agora arranjados em jarras adequadas, traziam salpicos de cor às salas anteriormente monótonas. Ricardo caminhava pela casa, os seus passos ecoando de forma diferente. Já não o passo pesado de um homem a carregar o peso do mundo, mas algo mais leve, quase hesitante, como alguém a reaprender a ocupar o espaço. Ele parou numa porta que mantivera trancada durante 3 anos, o quarto de Beatriz. A sua mão pousou no puxador, tremendo ligeiramente. Podia ouvir a voz da sua filha na sua memória, a chamá-lo para brincar, para ler uma história, apenas para estar ali. Ainda não, murmurou para si mesmo, recuando. O medo de enfrentar aquelas memórias ainda era demasiado forte. O som da campainha tirou-o dos seus pensamentos. Ao abrir a porta, foi saudado pelos sorrisos radiantes de Clara e Sofia. «Olá, senhor Ricardo!» exclamaram em uníssono. «Meninas!» respondeu ele, um sorriso involuntário a aparecer no seu rosto.
O que vos traz aqui hoje? Clara levantou um cesto coberto por um pano. Trouxemos pastéis de nata. A dona Isabel ajudou-nos a fazê-los. O coração de Ricardo aqueceu-se com o gesto, mas uma pontada de preocupação atingiu-o. A dona Isabel sabe que estão aqui? Sofia assentiu vigorosamente. Claro. Ela disse que podíamos visitar, desde que voltássemos antes de escurecer. Ricardo relaxou ligeiramente, convidando-as a entrar. Enquanto as meninas tagarelavam sobre o seu dia, ele viu-se a observá-las com uma mistura de alegria e melancolia. Algo na forma como Clara inclinava a cabeça quando ria lembrava-o de Beatriz, e a maneira determinada como Sofia arrumava os pastéis num prato trazia Teresa à mente. Senhor Ricardo, a voz de Clara trouxe-o de volta ao presente, parece triste outra vez. Ele pestanejou, percebendo que os seus olhos se tinham enchido de lágrimas. Não, querida, estou apenas a lembrar-me. Ah, Sofia aproximou-se, colocando uma pequena mão na sua. Lembrar pode doer às vezes, mas também pode ser bom. A dona Isabel diz que as nossas memórias são como um jardim. Temos que cuidar delas para que as flores mais bonitas possam crescer. A sabedoria nas palavras da menina apanhou Ricardo de surpresa. Ele sentiu algo soltar-se dentro de si, como se um nó apertado estivesse a começar a desatar-se. Vocês são crianças muito especiais, disse ele gentilmente. Obrigado por trazerem um pouco de luz a esta casa velha. As gêmeas sorriram, os seus rostos iluminando-se de uma forma que fez o coração de Ricardo expandir-se. De volta ao abrigo, Isabel continuava a sua investigação. Uma chamada para um antigo contacto na polícia confirmou que não havia registro criminal em nome de Ricardo. Outra chamada para um amigo na Segurança Social não revelou nada de alarmante. No entanto, algo ainda a incomodava. Por que é que um homem tão rico e poderoso se interessaria subitamente por um pequeno abrigo para crianças? A explicação de Ricardo sobre honrar a memória da sua filha parecia plausível, mas Isabel aprendera da maneira mais difícil que as aparências podiam enganar. Determinada a obter mais informações, pegou no telefone e marcou um número. Olá, Sr. Jenkins. Daqui fala Isabel Santos, da Casa da Estrela. Lembra-se daquele favor que me deve? Bem, preciso de umas informações sobre um certo Ricardo Moreira. Enquanto Isabel procurava respostas, Ricardo enfrentava os seus próprios demônios internos. Depois de as gêmeas saírem, encontrou-se novamente em frente à porta do quarto de Beatriz. O medo de a abrir era quase paralisante, mas as palavras de Sofia ecoavam na sua mente. As nossas memórias são como um jardim. Com uma respiração profunda, ele rodou o puxador. O quarto estava exatamente como Beatriz o deixara naquela manhã fatídica. Brinquedos espalhados, uma boneca empoleirada numa cadeira de baloiço, livros empilhados numa mesa de cabeceira. Ricardo deu um passo hesitante para dentro, sentindo uma onda de memórias desabar sobre ele. Lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto, enquanto tocava gentilmente em cada objeto, cada um carregando recordações preciosas. Num canto, um cavalete chamou a sua atenção. Nele, um desenho inacabado, o último de Beatriz. Era uma cena simples. Uma casa, um sol sorridente e 3 figuras de palitos representando a sua pequena família. Ricardo traçou as linhas com os dedos trêmulos, como se pudesse tocar a essência de Beatriz através daquele desenho infantil. Então, notou algo no canto do papel, quase escondido. Beatriz tinha começado a desenhar flores, margaridas, as suas favoritas. Naquele momento, algo dentro de Ricardo estilhaçou-se e voltou a juntar-se. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas agora estava misturada com uma ternura que ele não se permitira sentir durante anos. «Oh, Beatriz!» sussurrou ele para o quarto silencioso. «Perdoa-me por me ter escondido durante tanto tempo.» Entretanto, na Casa da Estrela, Isabel desligou o telefone, a sua expressão uma mistura de alívio e vergonha. O Sr. Jenkins, um investigador privado reformado, fornecera um relatório detalhado sobre Ricardo Moreira. Não havia nada sinistro, nenhum segredo obscuro,
apenas a história de um homem que perdeu tudo e se retirou do mundo. Isabel recostou-se na cadeira a refletir. Talvez, pensou ela, as paredes de desconfiança que construíra ao longo dos anos para proteger as crianças fossem, por vezes, demasiado altas. Talvez fosse a altura de dar a Ricardo Moreira uma oportunidade genuína. Resolutamente, pegou no telefone novamente, desta vez para uma chamada diferente. Olá, senhor Moreira. Daqui fala Isabel Santos. Gostaria de falar consigo novamente sobre a sua oferta de ajudar o abrigo. Que tal encontrarmos-nos para um café amanhã? Ao pôr do sol, lançando sombras douradas pela cidade, duas almas solitárias, Ricardo na sua quinta e Isabel no seu pequeno escritório, deram passos hesitantes em direção à confiança e à esperança. E, algures no meio, duas pequenas gêmeas sorriam, sabendo que as suas flores estavam, lenta mas seguramente, a começar a florescer. A luz da manhã banhava o famoso café à brasileira, onde Ricardo e Isabel se encontraram. O cheiro a café fresco pairava no ar, misturando-se com o aroma de pão acabado de cozer. Ricardo chegou primeiro, os seus dedos a tamborilar nervosamente na mesa enquanto esperava. Quando Isabel entrou, ele levantou-se abruptamente, quase derrubando a sua chávena. Dona Isabel, bom dia, cumprimentou ele, estendendo a mão. Isabel apertou-a com firmeza. Bom dia, senhor Moreira. Ricardo, corrigiu ele, lembrando-se do seu pedido anterior. Enquanto se acomodavam, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Ricardo quebrou o primeiro. Eu tenho pensado muito na Casa da Estrela, começou ele, a sua voz baixa, mas determinada. E gostaria de propor algo mais substancial do que apenas doações regulares. Isabel inclinou a cabeça, curiosa. Estou a ouvir. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Gostaria de financiar uma renovação completa do abrigo, novas instalações, equipamento moderno, talvez até expandir para acomodar mais crianças. Os olhos de Isabel arregalaram-se de surpresa. Isso é extremamente generoso, Ricardo, mas também é um empreendimento enorme. Eu sei, assentiu ele. Mas depois de visitar, de ver as condições, aquelas crianças merecem o melhor que podemos oferecer. Isabel mordeu o lábio, pensativa. Concordo que o abrigo precisa de melhorias, mas uma remodelação completa. Não tenho a certeza de que seja necessária, ou mesmo desejável. Ricardo franziu o sobrolho, confuso. Mas com melhores instalações, poderiam ajudar mais crianças, oferecer mais programas. Não se trata apenas das instalações, Ricardo, interrompeu Isabel gentilmente. A Casa da Estrela é mais do que paredes e móveis. Tem história, tem memórias. As crianças sentem-se seguras lá, com as suas imperfeições e tudo. A tensão começou a aumentar entre eles, cada um a defender a sua visão para o futuro do abrigo. Ricardo, impulsionado pelo desejo de causar um grande impacto, e Isabel, a guardar o ambiente familiar que cultivara ao longo dos anos. Enquanto discutiam, nenhum deles notou duas pequenas figuras a aproximarem-se da sua mesa. Senhor Ricardo? Dona Isabel? As vozes suaves de Clara e Sofia surpreenderam-nos. Meninas? Exclamou Isabel, sobressaltada. O que fazem aqui? Clara sorriu timidamente. Viemos comprar pão para o abrigo. Vimo-vos pela janela. Sofia olhou de um adulto para o outro, a sua expressão séria. Parecem ambos preocupados. Estão a discutir sobre a Casa da Estrela? Ricardo e Isabel trocaram olhares culpados. Sim, querida, admitiu Isabel. Estamos a tentar decidir o que é melhor para o abrigo. Posso dizer uma coisa? Perguntou Clara, a sua voz surpreendentemente firme. Ambos os adultos assentiram, intrigados. A Casa da Estrela é a nossa casa, começou Clara. Não é perfeita, mas está cheia de amor. Mas, continuou Sofia, às vezes, quando chove muito, o telhado tem goteiras, e no inverno, alguns quartos ficam muito frios. E seria bom ter mais livros na biblioteca, acrescentou Clara. E talvez um computador que funcione de verdade.
Ricardo e Isabel ouviam, fascinados pela perspectiva das meninas. Mas, enfatizou Sofia, não queremos que mude tanto que deixe de parecer a nossa casa. Clara assentiu em concordância. Talvez pudessem consertar as coisas sem mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado de reflexão. Ricardo foi o primeiro a quebrá-lo, um sorriso gentil nos lábios. Sabem, disse ele, virando-se para Isabel. Acho que acabamos de receber um excelente conselho das nossas jovens consultoras. Isabel riu-se suavemente, a tensão nos seus ombros a aliviar visivelmente. Parece que sim. Vocês as duas são muito sábias para a vossa idade. As gêmeas sorriram, orgulhosas por terem ajudado. Que tal isto? Propôs Ricardo, encarando Isabel novamente. E se começarmos com melhorias mais pequenas e urgentes? Podemos avaliar o que realmente precisa de ser feito, ouvindo as crianças e o pessoal. Isabel assentiu lentamente. Isso soa a um bom compromisso. Poderíamos formar um comitê, talvez com representantes das crianças, do pessoal e... de si, claro. Adoraria fazer parte disso, sorriu Ricardo. Depois, olhando para as gêmeas. E acho que já sei quem poderia representar as crianças. Clara e Sofia trocaram olhares entusiasmados. Bem, disse Isabel, levantando-se. Parece que temos um plano. Que tal encontrarmos-nos no abrigo amanhã para começar a planear? Ricardo concordou com entusiasmo. Enquanto Isabel e as gêmeas se despediam, ele observou-as a sair, um sentimento de propósito a crescer no seu peito. Nos dias que se seguiram, a Casa da Estrela fervilhou com nova energia. Um quadro de avisos foi instalado no hall de entrada, onde crianças e funcionários podiam afixar sugestões de melhorias. Ricardo passava horas no abrigo, a falar com as crianças, a observar as rotinas, a tirar notas. As primeiras mudanças foram súbitas, mas significativas. O telhado foi reparado, eliminando as goteiras. Sistemas de aquecimento mais eficientes foram instalados nos quartos mais frios. A biblioteca ganhou novas prateleiras, cheias de livros doados através de uma campanha organizada por Ricardo. Cada pequena melhoria era celebrada. Ricardo descobriu que encontrava tanta, se não mais, satisfação nestas pequenas vitórias como em qualquer negócio que já fechara. Numa tarde, enquanto supervisionava a instalação de novos computadores na sala de estudo, Ricardo sentiu uma pequena mão no seu braço. Era Sofia. Senhor Ricardo, disse ela suavemente, obrigado por nos ouvir. A Casa da Estrela ainda parece a nossa casa, só que melhor. Ricardo sentiu um nó formar-se na garganta. Não, Sofia, respondeu ele, a sua voz grossa de emoção. Sou eu quem devia agradecer. Vocês ensinaram-me algo muito importante. O quê? Perguntou Clara, juntando-se a eles. Ricardo sorriu, olhando ao redor para o abrigo que se transformava lentamente. Que, por vezes, as maiores mudanças começam com os passos mais pequenos, e que um lar não é apenas um lugar, mas as pessoas que o tornam especial. As gêmeas sorriram, os seus olhos a brilhar com compreensão. Naquele momento, Ricardo percebeu que não era apenas a Casa da Estrela que estava a sofrer uma metamorfose. Ele estava a mudar também, a florescer novamente, depois de um longo inverno emocional. Ao pôr do sol, lançando um brilho dourado através das janelas recém-limpas do abrigo, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. O projeto de metamorfose estava apenas a começar, mas já estava a transformar mais do que apenas um edifício. Estava a reconstruir corações e a renovar esperanças. O escritório de Isabel na Casa da Estrela era iluminado pelo brilho suave do sol poente. Ela olhou para uma pilha de documentos antigos, parte da sua contínua pesquisa sobre Ricardo Moreira. A sua desconfiança inicial desvanecera-se, mas ela ainda sentia que havia mais na sua história do que aparentava. Um ficheiro amarelado chamou a sua atenção. Era o registro de uma doação feita décadas antes por uma empresa em ascensão. O nome do CEO fez Isabel parar. Ricardo Moreira. Intrigada, ela aprofundou-se nos registros.
À medida que ligava os pontos, um quadro surpreendente começou a emergir. As suas mãos tremeram ligeiramente quando encontrou um documento particularmente revelador. Lá fora, o som do riso das crianças misturava-se com a voz profunda de Ricardo, que chegava pela janela. Ela levantou-se, caminhando para olhar para fora. Ali, no pátio, Ricardo ajudava algumas crianças a plantar flores num novo canteiro. Isabel observou por um momento, notando a bondade nas suas interações, o cuidado com que guiava as pequenas mãos no trabalho. Havia uma familiaridade nos seus gestos, como se ele já tivesse feito aquilo antes, há muito tempo. Tomando uma decisão, Isabel pegou no ficheiro e desceu as escadas. Ricardo chamou ela suavemente, aproximando-se do grupo. "Podemos falar por um momento?" Ele ergueu o olhar, um sorriso genuíno no rosto, tão diferente da expressão guardada que usara quando se conheceram. "Claro, Isabel. Crianças, continuem a plantar. Volto já." Eles afastaram-se, parando à sombra de uma árvore antiga. "O que se passa?" perguntou Ricardo, notando o semblante sério de Isabel. Ela hesitou antes de lhe mostrar o ficheiro. "Encontrei algo nos nossos registros antigos. Uma doação feita por si, há mais de 30 anos. Ricardo ficou tenso, o seu olhar fixo no documento. "Ah", disse ele baixinho. Suspeitava que isso acabaria por aparecer. Isabel estudou-o cuidadosamente. "Ricardo, você já esteve aqui antes, não já? Não apenas como doador." Ele fechou os olhos brevemente, como se estivesse a reunir coragem. Quando os abriu, estavam cheios de emoções contidas. "Sim", admitiu ele. "Cresci num orfanato muito parecido com a Casa da Estrela. Na verdade, era neste mesmo bairro, embora aquele edifício já não exista." O coração de Isabel apertou-se. "Por que não nos disse antes?" Ricardo encolheu os ombros, um gesto carregado de anos de dor não dita. No início, não parecia relevante. E mais tarde... Bem, é uma parte da minha vida que passei muito tempo a tentar esquecer. Eles caminharam até um banco próximo, sentando-se lado a lado. Os sons das crianças a brincar pareciam distantes agora, como se estivessem numa bolha de tempo separada. "Não foi fácil", continuou Ricardo em voz baixa, "crescer sem uma família, sem um lugar para realmente chamar de lar. Prometi a mim mesmo que, se algum dia tivesse sucesso, faria algo para ajudar crianças como eu." Isabel assentiu, compreendendo. "Foi isso que o trouxe de volta agora?" Ricardo soltou um suspiro pesado. "Parcialmente. Mas a verdade é que me esqueci dessa promessa durante muito tempo. Estava tão focado em construir a minha vida, a minha família." A sua voz falhou, e Isabel colocou instintivamente uma mão sobre a sua. "Não precisa de continuar se não quiser", disse ela suavemente. Mas Ricardo abanou a cabeça. "Não, está na hora de eu falar sobre isso. Há 3 anos perdi a minha esposa, Teresa, e a nossa filha, Beatriz, num acidente de carro. Eu devia estar com elas, mas estava preso numa reunião de negócios." Lágrimas agora fluíam livremente pelo rosto de Ricardo, mas ele continuou a falar. "Depois disso, eu fechei-me. Isolei-me do mundo. Passei os últimos 3 anos a viver como um fantasma na minha própria vida." Isabel sentiu os seus próprios olhos encherem-se de lágrimas. "Oh, Ricardo, lamento tanto." Ele deu um sorriso triste. "Eu também. Mas depois, naquele dia chuvoso, a Clara e a Sofia apareceram à minha porta e, de repente, foi como se eu pudesse respirar outra vez." Isabel apertou-lhe a mão gentilmente. "Elas têm esse efeito nas pessoas." Ricardo assentiu. "Elas lembraram-me da minha promessa, do miúdo que eu costumava ser. E percebi que, talvez, ao ajudar outras crianças, eu pudesse encontrar um caminho de volta para mim mesmo." Um silêncio confortável instalou-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do abrigo. "Obrigada por partilhar isso comigo, Ricardo", disse Isabel finalmente. "Sinto que o compreendo muito melhor agora." Ele virou-se para olhá-la, os seus olhos a perscrutar os dela. "Eu devia ter sido honesto desde o início. Lamento.
lamento não ter confiado em si mais cedo. Isabel abanou a cabeça. Não, eu compreendo. Às vezes, carregar a nossa própria história pode ser demasiado pesado. Naquele momento, algo mudou entre eles. A última barreira de desconfiança dissolveu-se, substituída por uma compreensão mútua, nascida de experiências partilhadas e dor reconhecida. Sabe, disse Isabel, um pequeno sorriso a brincar nos seus lábios, acho que finalmente entendo por que é que as flores das gêmeas o escolheram naquele dia. Ricardo ergueu uma sobrancelha, curioso. Por quê? Porque você, mais do que ninguém, entende o que estas crianças estão a passar. Você viveu isso. E agora tem a oportunidade de fazer a diferença que sempre quis fazer. As palavras de Isabel atingiram Ricardo profundamente. Ele sentiu algo soltar-se no seu peito, uma tensão que carregara durante tanto tempo que mal a notava. Obrigado, Isabel, disse ele, a sua voz trêmula, por me dar esta oportunidade, por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Ela sorriu, um sorriso cheio de compreensão e compaixão. É para isso que serve a Casa da Estrela, Ricardo, para dar segundas oportunidades, para curar corações partidos. Enquanto o sol se punha completamente, lançando longas sombras pelo pátio, Ricardo e Isabel permaneceram sentados em silêncio, companheiro. As verdades reveladas naquela tarde tinham forjado uma ponte entre eles, um laço de compreensão e respeito mútuos. E, no coração do abrigo, o riso das crianças continuava, um lembrete constante do trabalho importante que tinham pela frente e da esperança que floresce mesmo nos lugares mais improváveis. Cedo na manhã seguinte, Isabel Santos recebeu a notícia que lhe gelou o sangue. Uma carta oficial, carimbada com o selo da Câmara Municipal, jazia na sua secretária. As suas mãos tremeram enquanto lia e relia o conteúdo, mal acreditando nas palavras impressas. A Casa da Estrela estava em risco de ser encerrada. Novas regulamentações municipais exigiam extensas renovações e atualizações a todos os orfanatos e abrigos da cidade. O prazo era curto e os custos astronômicos. Para uma instituição pequena e com recursos limitados como a Casa da Estrela, parecia uma sentença de morte. Isabel deixou a carta cair na secretária, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Como contaria às crianças? Como explicaria que o único lar que muitos deles conheciam poderia ser-lhes tirado? Uma batida suave na porta tirou-a dos seus pensamentos sombrios. Era Ricardo, a chegar para mais um dia de voluntariado. Bom dia, Isa! Ele parou ao ver a expressão no seu rosto. O que aconteceu? Sem palavras, Isabel deslizou a carta na sua direção. Ricardo pegou nela, os seus olhos a percorrerem as linhas rapidamente. À medida que lia, a sua expressão mudou de confusão para incredulidade e, finalmente, para determinação. Isto não pode acontecer, declarou ele, a sua voz firme. Não vamos deixar que aconteça. Isabel sentiu uma centelha de esperança acender-se no seu peito. Mas como? As renovações exigidas, os custos. São astronômicos, Ricardo. Não temos os recursos. Ricardo colocou a carta de volta na secretária, os seus olhos a brilhar com uma intensidade que Isabel não via antes. Talvez não os tenhamos agora, mas temos algo mais valioso: tempo e determinação. Ele começou a andar de um lado para o outro no pequeno escritório, a sua mente claramente a trabalhar a alta velocidade. Vou usar os meus contatos, ver se consigo prolongar o prazo. Entretanto, podemos começar a angariar fundos, procurar doações de empresas? Ricardo, interrompeu Isabel gentilmente. Aprecio o seu otimismo, mas não compreende as batalhas burocráticas. Podem arrastar-se por meses, até anos. E, entretanto, as crianças ficarão no limbo, sem saber se ainda terão um lar amanhã. O som do riso das crianças chegou pela janela aberta. Lá fora, as crianças começavam o seu dia, inconscientes da ameaça que pairava sobre a sua casa. Ricardo aproximou-se da janela, observando a cena por um momento.
Quando se virou de volta para Isabel, havia uma determinação renovada nos seus olhos. Então, lutaremos esta batalha em todas as frentes possíveis, declarou ele. Usarei a minha influência nos negócios e na política. Mobilizaremos a comunidade. E o mais importante, manteremos a esperança viva para estas crianças. Isabel sentiu um nó formar-se na sua garganta, tocada pela paixão de Ricardo. Está bem, disse ela suavemente. Por onde começamos? Nas semanas que se seguiram, a Casa da Estrela transformou-se num centro de atividade frenética. Ricardo passava horas ao telefone, a negociar com funcionários da Câmara, advogados e potenciais doadores. Isabel coordenava os esforços no local, organizando eventos de angariação de fundos e mobilizando voluntários. Mas foram Clara e Sofia que surpreenderam todos com a sua iniciativa. Quando souberam da ameaça ao abrigo, as gêmeas recusaram-se a ficar de braços cruzados. "Podemos fazer uma campanha", exclamou Clara um dia, os seus olhos a brilhar de excitação. "Sim", concordou Sofia. "Podemos dizer a toda a gente no bairro o quão importante é a Casa da Estrela." Isabel e Ricardo trocaram olhares surpreendidos, mas encorajadores. "E como fariam isso, meninas?" perguntou Isabel. "Com flores, claro", responderam as gêmeas em uníssono. Assim começou a campanha Flores da Estrela. Clara e Sofia, com a ajuda das outras crianças, começaram a criar pequenos ramos de flores de papel, cada um acompanhado por uma nota a explicar a situação do abrigo e a pedir apoio. Ricardo ficou impressionado com a criatividade e determinação das crianças. "Sabe", disse ele a Isabel um dia, ao observar as gêmeas a liderar um grupo na Confessão das Flores, "acho que subestimamos o poder que estas crianças têm de tocar o coração das pessoas." Isabel assentiu, um sorriso orgulhoso no rosto. "Elas nunca deixam de me surpreender. Talvez seja disto que precisamos para virar o jogo, lembrando as pessoas de que não estamos a lutar apenas por um edifício, mas por vidas." A campanha das gêmeas rapidamente ganhou força. Os residentes locais, tocados pelos ramos de papel e pelas histórias das crianças, começaram a mobilizar-se. As lojas exibiam cartazes de apoio, as escolas organizavam angariações de fundos e os meios de comunicação locais começaram a cobrir a história. Ricardo, por sua vez, usava a sua influência nos bastidores. Reuniões com vereadores da Câmara, negociações com empreiteiros dispostos a oferecer descontos nas renovações necessárias e até uma audiência com o presidente da Câmara foram agendadas. Mas a batalha estava longe de ganha. Para cada passo em frente, parecia haver 2 novos obstáculos: prazos apertados, exigências burocráticas aparentemente impossíveis e a ameaça constante de encerramento pesavam sobre todos. Numa noite, após um dia particularmente frustrante de negociações infrutíferas, Ricardo encontrou-se sozinho no pátio do abrigo. O peso da responsabilidade que assumira parecia esmagador. "Senhor? Ricardo?" Uma voz gentil tirou-o dos seus pensamentos. Era Clara a segurar um dos ramos de papel. "Olá, Clara", sorriu ele, cansado. "O que fazes acordada tão tarde?" A menina aproximou-se, estendendo-lhe o ramo. "Pensei que talvez precisasse disto." Ricardo pegou nas flores de papel, sentindo um nó na garganta. "Obrigado, querida. Mas por que achas que preciso disto?" Clara encolheu os ombros, os seus olhos sábios para além da sua idade. Porque, às vezes, até os adultos precisam de ser lembrados de que há esperança. As palavras da criança atingiram Ricardo profundamente. Ele puxou Clara para um abraço, sentindo lágrimas quentes rolarem pelas suas bochechas. "Tens razão, Clara", sussurrou ele. "Às vezes, esquecemo-nos." Quando se separaram, Ricardo viu a mesma determinação nos olhos da menina. "Não vamos desistir, Sr. Ricardo. A Casa da Estrela é a nossa casa e vamos lutar por ela." Naquele momento, ao observar a pequena figura de Clara a regressar ao abrigo, Ricardo sentiu a sua própria determinação aguçar-se. Eles não estavam apenas a lutar contra regulamentos e burocracia. Estavam a lutar pelo futuro destas crianças, pelos seus sonhos e esperanças. Na manhã seguinte, quando Isabel chegou ao abrigo,
encontrou Ricardo já no seu escritório, rodeado de papéis e com o telefone pressionado contra o ouvido. "Bom dia", disse ela, notando a energia renovada nos seus olhos. "Alguma novidade?" Ricardo tapou o auscultador do telefone com a mão. "Talvez. Estou a falar com um amigo na Câmara. Acho que podemos ter uma oportunidade de apresentar o nosso caso diretamente ao Comitê de Urbanismo." Isabel sentiu um vislumbre de esperança. Isso seria incrível. "Mas como conseguiste?" Ricardo sorriu, os seus olhos a desviarem-se para a janela onde as crianças se reuniam para mais um dia de campanha. "Digamos apenas que fui lembrado do poder da esperança e da determinação." Enquanto o sol nascia sobre a Casa da Estrela, iluminando os rostos sorridentes das crianças e os seus ramos de papel coloridos, uma coisa ficou clara. A batalha estava longe de terminar, mas com corações unidos e determinação inabalável, havia esperança. E por vezes, isso era tudo o que precisavam para continuar. O céu estava nublado naquela manhã de outono, como se a própria natureza espelhasse o humor de Ricardo. Ele estava parado nos portões do cemitério do Alto de São João, as suas mãos a tremer ligeiramente, enquanto segurava um ramo de margaridas, as favoritas de Beatriz. "Tem a certeza de que quer fazer isto hoje?" A voz gentil de Isabel tirou-o dos seus pensamentos. Ricardo assentiu lentamente, sem desviar os olhos do caminho à sua frente. "Adiei isto por tempo demais", respondeu ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Isabel colocou uma mão tranquilizadora no seu ombro. "Estarei aqui consigo, a cada passo do caminho." Com um suspiro profundo, Ricardo deu o primeiro passo. O som do cascalho sob os seus pés soava estranhamente alto no silêncio do cemitério. Cada passo parecia um esforço, como se estivesse a lutar contra uma força invisível que o puxava para trás. À medida que se aproximavam do local, memórias há muito suprimidas inundaram a mente de Ricardo. O riso melódico de Teresa ecoando pela casa, a alegria pura de Beatriz quando aprendeu a andar de bicicleta, a última manhã que passaram juntos, com promessas de um piquenique de fim de semana que nunca aconteceu. Finalmente, chegaram as lápides, lado a lado. Teresa e Beatriz Moreira, a descansar à sombra de um carvalho antigo. Ricardo sentiu as suas pernas falharem e Isabel rapidamente o amparou, ajudando-o a sentar-se num banco próximo. Durante muito tempo, Ricardo simplesmente olhou para as lápides, incapaz de falar. As lágrimas que segurara durante tanto tempo começaram a fluir livremente. "Lamento tanto", sussurrou ele finalmente, a sua voz trêmula. "Eu devia ter estado lá. Eu devia..." Isabel apertou-lhe a mão gentilmente, oferecendo apoio silencioso. Ricardo colocou as margaridas cuidadosamente entre as duas lápides. "A Beatriz adorava estas flores", disse ele suavemente. "Ela costumava dizer que eram como pequenos sóis, sempre a sorrir para nós." Um sorriso triste cruzou o seu rosto, enquanto a memória o envolvia. "Lembro-me de um dia, pouco antes do acidente. A Beatriz tinha enchido o quintal inteiro de margaridas. A Teresa ficou um pouco aborrecida no início, mas depois a Beatriz disse: 'Mãe, olha quantos sorrisos eu plantei para nós.' E os três rimos-nos tanto." A sua voz quebrou, interrompida por um soluço. Isabel passou o braço pelos ombros de Ricardo, oferecendo conforto. "Elas teriam adorado o que está a fazer na Casa da Estrela", disse Isabel suavemente. "Especialmente a Beatriz." Ricardo assentiu, limpando as lágrimas. Ela tinha um coração tão grande, sempre a querer ajudar os outros. Ele parou, respirando fundo. "Às vezes, quando estou com as crianças no abrigo, vejo um pouco dela em cada uma delas." O silêncio caiu novamente, quebrado apenas pelo ocasional chilrear de um pássaro distante. Ricardo parecia estar a reunir coragem para algo. "Eu culpei-me durante tanto tempo", admitiu ele finalmente, a sua voz quase inaudível. "Se eu não estivesse preso naquela reunião estúpida, se eu tivesse ido com elas." Isabel apertou-lhe a mão. Ricardo não podia saber. Acidentes acontecem. Ninguém tem culpa.
Ele abanou a cabeça, lágrimas frescas a brotarem nos seus olhos. Mas eu devia estar lá. Eu devia tê-las protegido. Era o meu trabalho e eu falhei. Você não falhou, disse Isabel com firmeza. Você amava-as e elas sabiam disso. É isso que importa. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras de Isabel. Quando falou novamente, a sua voz tremia de emoção. Sabe, nos primeiros meses após o acidente, eu mal conseguia funcionar. Enterrei-me no trabalho, a tentar não pensar, não sentir. Depois, um dia, percebi que já não me conseguia lembrar do som do riso da Beatriz. Ele parou, engolindo em seco. Foi aí que comecei a fechar-me completamente. Tinha tanto medo de esquecer, de perder as memórias que me restavam, que deixei de viver. Como se seguir em frente fosse, de alguma forma, trair a memória delas. Isabel ouvia atentamente, o seu coração a partir-se pela dor óbvia de Ricardo. Mas agora está aqui, disse ela gentilmente. Está a confrontar isto, tá? É um grande passo, Ricardo. Ele assentiu lentamente. É difícil. Mas estar na casa da Estrela, ver aquelas crianças, fez-me perceber que talvez haja uma maneira de honrar a memória da Teresa e da Beatriz, sem me perder inteiramente no passado. Um raio de sol rompeu as nuvens naquele momento, iluminando as lápides e fazendo as margaridas brilhar. Ricardo ergueu o olhar, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Parece que nos estão a dar um sinal, disse ele, a sua voz um pouco mais leve. Isabel sorriu. Talvez estejam. Talvez estejam a dizer que não há problema em seguir em frente, que querem que seja feliz. Ricardo ficou em silêncio por um momento, a contemplar. Depois, lentamente, levantou-se, aproximando-se das lápides. Colocou uma mão em cada uma delas, fechando os olhos. Teresa. Beatriz, disse ele suavemente. Tenho tantas saudades vossas, todos os dias. Mas acho que está na hora de eu tentar viver novamente. De fazer algo de bom com o tempo que me resta. Espero que me possam perdoar por ter demorado tanto tempo a ver isso. Ele abriu os olhos, olhando para Isabel. Obrigado por estares aqui comigo hoje. Não acho que conseguiria ter feito isto sozinho. Isabel levantou-se, juntando-se a ele. É para isso que servem os amigos, Ricardo. E tenho a certeza de que a Teresa e a Beatriz estão orgulhosas de si, neste momento. Enquanto se preparavam para sair, Ricardo lançou um último olhar às lápides. Voltarei em breve, prometeu, e trarei notícias sobre a Casa da Estrela. Acho que ambas gostariam de ouvir sobre as crianças. Ao sair do cemitério, Ricardo sentiu como se um enorme peso tivesse sido levantado dos seus ombros. O luto ainda estava lá, a dor da perda ainda real, mas parecia mais suportável agora. Ele confrontara os seus fantasmas, começara a processar a culpa que o consumira durante tanto tempo. Como se sente? Perguntou Isabel gentilmente, enquanto caminhavam de volta para o carro. Ricardo pensou por um momento antes de responder. Como se pudesse respirar outra vez, disse ele. Dói, mas também é libertador, de certa forma. Isabel assentiu com simpatia. O luto é uma jornada, Ricardo. Não há prazo, nem maneira certa ou errada de o lidar. Mas estou orgulhosa de si por ter dado este passo. Ao entrarem no carro, Ricardo olhou mais uma vez para o cemitério. Sabe, disse ele pela primeira vez em anos, sinto que a Teresa e a Beatriz aprovariam o que estou a fazer. Que de alguma forma estou a honrar a memória delas. Isabel sorriu, ligando o motor. Tenho a certeza que sim, Ricardo. E tenho a certeza de que estão a torcer por si e pela Casa da Estrela, onde quer que estejam. Ao afastar-se, Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. Tristeza, alívio, esperança. Mas, acima de tudo, sentiu uma determinação renovada. A batalha pela Casa da Estrela ainda não estava ganha, mas ele agora sabia que não estava a lutar sozinho. Tinha Isabel, as crianças e, de alguma forma, sentia que tinha a bênção de Teresa e Beatriz também. O caminho pela frente ainda era incerto,
Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Moreira sentia-se verdadeiramente pronto para o enfrentar. A Câmara Municipal de Lisboa estava apinhada naquela manhã. Um murmúrio nervoso enchia o ar enquanto Ricardo, Isabel e um grupo de crianças da Casa da Estrela, incluindo Clara e Sofia, se sentavam nas filas da frente. A tensão era palpável. Todos sabiam que o destino do abrigo seria decidido hoje. Ricardo ajustou a gravata, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. Olhou para Isabel, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Depois, para as crianças, os seus rostos uma mistura de ansiedade e esperança. O juiz entrou na Câmara e um silêncio súbito caiu sobre a Assembleia. Estamos aqui hoje, começou ele, para discutir o futuro do abrigo Casa da Estrela, à luz das novas regulamentações municipais. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Representantes da cidade apresentaram os seus argumentos para o encerramento do abrigo, citando regulamentos e custos. Isabel contrapôs apaixonadamente, detalhando a importância do abrigo para a comunidade e as melhorias já feitas. Depois vieram os testemunhos. Um por um, membros da comunidade levantaram-se para falar. Havia o merceeiro local, que descreveu como as crianças da Casa da Estrela sempre o ajudavam a carregar as entregas. A professora reformada, que era voluntária no abrigo, falou dos olhos brilhantes das crianças quando aprendiam algo novo. Mas foram os testemunhos das próprias crianças que verdadeiramente tocaram o coração de todos. O Tommy, um menino de 10 anos, contou como o abrigo o acolheu depois de perder os pais. É o único lugar onde não me sinto sozinho, disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente. A Mia, uma adolescente tímida, falou sobre como o abrigo a ajudou a superar o medo de confiar nas pessoas. Eles mostraram-me que ainda há bondade no mundo, disse ela, limpando uma lágrima. Então, Clara e Sofia levantaram-se juntas. O juiz ofereceu um sorriso amável às gêmeas. O que gostariam de dizer? Clara deu um passo em frente. A Casa da Estrela não é apenas um edifício, começou ela. É a nossa casa, a nossa família. É onde aprendemos que, mesmo quando a vida é difícil, podemos sempre encontrar um raio de esperança, continuou Sofia. As palavras simples, mas profundas das meninas trouxeram lágrimas a muitos na audiência. Ricardo sentiu o seu coração apertar-se, recordando como as gêmeas tinham mudado a sua própria vida. Finalmente, foi a vez de Ricardo falar. Ele levantou-se lentamente, os seus olhos a percorrerem a sala antes de pousarem no juiz. Sua Excelência, começou ele, a sua voz firme, apesar da emoção. Há alguns meses, eu era um homem muito diferente. Isolado, amargo, perdido. Depois, numa tarde chuvosa, 2 pequenas mensageiras apareceram à minha porta. Ele sorriu para Clara e Sofia antes de continuar. Elas trouxeram-me mais do que flores naquele dia. Trouxeram-me esperança, luz e um lembrete do que realmente importa na vida. Ricardo parou, a sua voz grossa de emoção. A Casa da Estrela não é apenas um abrigo, é um farol de esperança. É um lugar onde crianças partidas encontram cura, onde os solitários encontram família. É um lugar de segundas oportunidades, não apenas para as crianças, mas para pessoas como eu também. Ele olhou diretamente para o juiz. Estamos aqui a pedir a nossa segunda oportunidade, a oportunidade de mostrar que a Casa da Estrela não é apenas um edifício a precisar de renovações, mas um lar que transforma vidas. Dê-nos esta oportunidade e prometo que faremos tudo ao nosso alcance para cumprir e exceder todas as regulamentações, para tornar a Casa da Estrela um modelo para outros abrigos. A sala ficou em silêncio quando Ricardo terminou, a emoção das suas palavras a pairar no ar. O juiz parecia profundamente comovido, mas antes que pudesse falar, uma voz chamou do fundo da sala. Esperem, eu preciso de falar. Todas as cabeças se viraram para ver uma mulher de meia idade a abrir caminho pelo corredor. Os seus olhos verdes vivos estavam fixos em Clara e Sofia. Quem é a senhora? Perguntou o juiz, franzindo o sobrolho. O meu nome é Mariana Santos,
respondeu a mulher, a sua voz a tremer ligeiramente. Eu sou a tia da Clara e da Sofia. Um murmúrio de surpresa percorreu a câmara. Isabel levantou-se abruptamente. Como é que isso é possível? As meninas não têm parentes vivos conhecidos. Mariana limpou uma lágrima. Sou irmã da mãe delas. Estive fora do país durante anos, a trabalhar como médica voluntária em zonas de conflito. Quando voltei e descobri o que aconteceu à minha irmã, demorei meses a localizar as meninas. Clara e Sofia olharam para a mulher com uma mistura de confusão e fascínio. Ricardo sentiu o seu coração apertar-se. Depois de tudo o que tinham feito para salvar o abrigo, esta nova complicação ameaçava mudar tudo. O juiz pigarreou, recuperando a atenção de todos. Isto certamente adiciona uma nova dimensão ao caso. Senhora Santos, presumo que esteja aqui para pedir a custódia das meninas. Mariana hesitou, os seus olhos movendo-se entre as gêmeas e o grupo da Casa da Estrela. Eu vim para as conhecer, para ver se estão bem. Mas, ao ouvir tudo isto, ao ver tudo o que as pessoas disseram sobre o abrigo, ela virou-se para Isabel e Ricardo. Vocês amam claramente estas crianças e elas parecem felizes aqui. Ricardo deu um passo em frente, o seu coração a bater forte. Senhora Santos, compreendo que queira fazer parte da vida das meninas, mas a Casa da Estrela é a família delas agora. Talvez possamos encontrar uma maneira de a senhora fazer parte disso também. Isabel assentiu, acrescentando. As nossas portas estão sempre abertas para a família. Talvez possamos discutir alguma forma de custódia partilhada. O juiz observou a cena a desenrolar-se, uma expressão pensativa no rosto. Finalmente, ele falou. Senhoras e senhores, é claro que a Casa da Estrela é mais do que apenas um edifício. É uma comunidade, uma família. E como acabamos de testemunhar, as famílias podem assumir muitas formas. Ele parou, olhando para cada rosto na sala. Proponho o seguinte. Damos à Casa da Estrela 6 meses para realizar as renovações necessárias e cumprir as novas regulamentações. Durante esse período, a senhora Santos terá a oportunidade de se reintegrar na vida das suas sobrinhas, sob a supervisão do abrigo. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Ricardo sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Não era uma vitória completa, mas era uma oportunidade. Uma segunda oportunidade para o abrigo, para as crianças e, de certa forma, para si mesmo. Quando a sessão foi encerrada e as pessoas começaram a levantar-se, Ricardo viu Clara e Sofia correrem para abraçar Mariana. Mas, para sua surpresa, as meninas logo voltaram para ele e para Isabel, envolvendo-os num abraço apertado. Viu, senhor Ricardo? Sussurrou Clara. As flores estavam certas. Elas sabem sempre onde os corações precisam de cura. Ricardo sorriu, sentindo lágrimas de alívio e gratidão nos seus olhos. O caminho pela frente ainda seria desafiador, mas, olhando para os rostos sorridentes ao seu redor, Isabel, as crianças, até Mariana, ele sabia que não estariam sozinhos nesta jornada. A Casa da Estrela continuaria a brilhar, mais forte do que nunca. O escritório de Isabel na Casa da Estrela parecia mais pequeno do que nunca, com Ricardo, Mariana e as gêmeas amontoados no espaço ao lado da diretora. A tensão pairava no ar, cada adulto a tentar mascarar a sua ansiedade pelo bem das crianças. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu sei que isto é complicado, começou ela, as suas mãos a torcerem-se nervosamente no seu colo. Mas elas são a minha família, a minha última ligação à minha irmã. Ricardo sentiu o seu coração contrair-se. Olhou para Clara e Sofia, sentadas em silêncio no sofá, as suas pequenas mãos entrelaçadas. Em poucos meses, estas meninas tinham se tornado uma parte tão integral da sua vida que o pensamento de as perder era quase insuportável. Isabel inclinou-se para a frente, o seu tom profissional a mal esconder a sua própria preocupação. Mariana, compreendemos a sua posição, mas também temos de considerar o que é melhor para as meninas.
Elas construíram uma vida aqui, amigos. Estabilidade. E eu posso oferecer isso, interrompeu Mariana, um toque de desespero na sua voz. Um lar, uma família, nós somos a família delas, disse Ricardo suavemente, surpreendendo-se com a emoção na sua voz. As gêmeas moveram-se desconfortavelmente, trocando olhares. Clara falou primeiro. Podemos dizer uma coisa? Os adultos pararam, virando a sua atenção para as meninas. Isabel assentiu encorajadoramente. Claro, querida. O que pensam de tudo isto? Sofia respirou fundo antes de responder. Nós amamos a Casa da Estrela. É a nossa casa. O senhor Ricardo e a dona Isabel são como pais para nós. Mas, continuou Clara, também sempre sonhamos em ter uma família a sério. Alguém que fosse mesmo nosso. As palavras das meninas pairaram no ar, cada adulto sentindo o seu impacto de forma diferente. Mariana parecia esperançosa, enquanto Ricardo e Isabel lutavam para esconder a sua dor. Talvez, disse Isabel lentamente, possamos encontrar um meio termo. Algo que permita a Mariana fazer parte da vida das meninas, sem as retirar completamente do ambiente que conhecem. Ricardo assentiu, uma ideia a tomar forma. E se propuséssemos algum tipo de custódia partilhada? Mariana franziu o sobrolho. O que quer dizer? Bem, elaborou Ricardo cuidadosamente. Poderia ter a custódia legal das meninas, mas elas continuariam a viver na Casa da Estrela, pelo menos por agora. Poderia visitar regularmente, levá-las nos fins de semana e feriados. Isso daria tempo às meninas para se adaptarem, acrescentou Isabel, e permitir-nos-ia a todos trabalhar em conjunto para criar a melhor situação para elas. Mariana ficou em silêncio por um momento, a considerar a proposta. As suas emoções eram visíveis no seu rosto, o desejo de ter as sobrinhas consigo a lutar contra a percepção de que uma mudança súbita poderia ser traumática. O que acham, meninas? Perguntou Mariana finalmente, virando-se para Clara e Sofia. As gêmeas trocaram outro olhar, uma conversa silenciosa a passar entre elas. Sofia respondeu. Nós gostaríamos disso. Podíamos conhecer-te melhor, tia Mariana, mas ainda ficar com os nossos amigos e a nossa família aqui. Clara assentiu em concordância. Podíamos ter duas famílias, certo? Uma aqui e uma com a tia Mariana. A simplicidade e sabedoria na lógica das meninas trouxeram lágrimas aos olhos dos adultos. Mariana recompôs-se primeiro. Acho que isso pode funcionar, disse ela lentamente. Quero o que é melhor para as meninas, e se isso significa partilhar. Bem, estou disposta a tentar. Ricardo sentiu uma onda de alívio invadi-lo. Olhou para Isabel, que parecia igualmente aliviada. Então, estamos todos de acordo? Perguntou ela, olhando ao redor da sala. Houve uma ronda de acenos, incluindo o das gêmeas. Ótimo, continuou Isabel. Trataremos dos detalhes legais e práticos. Entretanto, Mariana, por que não passa algum tempo com as meninas? Conheça-as melhor, deixe que elas a conheçam a si. Mariana sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. A adoraria. Enquanto Mariana saía com as gêmeas para um passeio no jardim do abrigo, Ricardo desabou numa cadeira, exausto. Isso foi intenso, murmurou ele. Isabel assentiu, esfregando as têmporas. Sim, mas acho que chegamos a uma boa solução. Não é perfeita, mas é o que é melhor para as meninas, terminou Ricardo. E no final, é isso que importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, a olhar pela janela, enquanto Mariana, Clara e Sofia passeavam entre as flores, a conversar alegremente. Sabe, disse Ricardo em voz baixa, quando as gêmeas apareceram à minha porta naquele dia chuvoso, nunca imaginei que a minha vida mudaria tanto, que me importaria tanto. Isabel sorriu, colocando uma mão reconfortante no seu ombro. É incrível como estas crianças conseguem entrar nos nossos corações, não é? Ricardo assentiu, sentindo um tumulto de emoções. Alegria, medo, esperança. Acha que isto vai funcionar? Este arranjo? Honestamente, não sei, respondeu Isabel. Mas acho que todos queremos o que é melhor para a Clara e a Sofia.
E, enquanto mantivermos isso em mente, encontraremos uma maneira de fazer funcionar. Lá fora, o riso das gêmeas ecoava pelo jardim, misturando-se com a voz gentil de Mariana. Era uma cena cheia de possibilidades e novos começos. Ricardo sorriu, sentindo uma paz que não sentia há anos. Tem razão, disse ele. Juntos, faremos funcionar. Por elas. E assim, naquela tarde soalheira, uma nova família começou a formar-se. Não convencional, talvez um pouco complicada, mas cheia de amor e possibilidade. O futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, todos os envolvidos olhavam para ele com esperança e determinação. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre a Casa da Estrela, agora quase irreconhecível após meses de renovações. O velho edifício desgastado dera lugar a uma estrutura moderna e acolhedora, as suas paredes pintadas em tons suaves e alegres. No jardim recém-plantado e próspero, uma placa brilhante dizia: Fundação Estrela Guia, um lar para todos os corações. Ricardo Moreira estava à entrada, a observar as crianças acorrerem excitadamente pelo novo parque infantil. O seu coração encheu-se de uma emoção que mal se lembrava de sentir há um ano. Alegria pura e simples. É lindo, não é? A voz de Isabel tirou-o dos seus pensamentos. Ela juntou-se a ele, uma expressão de satisfação no rosto. Ricardo assentiu, a sua voz embargada pela emoção. É mais do que alguma vez poderia ter imaginado. Um riso familiar chamou a sua atenção. Clara e Sofia corriam na sua direção, seguidas de perto por Mariana, todas a carregar ramos de flores brilhantes. — Senhor Ricardo! Dona Isabel! Gritaram as gêmeas em uníssono. Olhem o que apanhamos para a cerimônia de hoje. Ricardo agachou-se ao nível delas, admirando os ramos. São lindos, meninas. Tenho a certeza de que vão alegrar o dia de todos. Mariana sorriu, colocando uma mão no ombro de cada sobrinha. Elas insistiram em acordar de madrugada para encontrar as flores mais bonitas. Bem, disse Isabel, temos muito para celebrar hoje, não temos? De facto, o dia marcava não só a reabertura oficial da Casa da Estrela, mas também a formalização do acordo de custódia partilhada entre Ricardo, Isabel e Mariana. Tinha sido uma jornada cheia de desafios, mas o resultado excedeu todas as expectativas. Enquanto as crianças corriam de volta para o jardim, Ricardo deu por si a refletir sobre os acontecimentos dos últimos meses. A luta legal para salvar o abrigo, a negociação tensa sobre o futuro de Clara e Sofia, e, finalmente, a solução surpreendente que emergiu. A ideia de custódia partilhada evoluíra para algo mais profundo. Ricardo, Isabel e Mariana tornaram-se uma unidade, uma família não tradicional, unida pelo seu amor pelas gêmeas e por todas as crianças da Casa da Estrela. Está quase na hora, lembrou Isabel, verificando o relógio. É melhor prepararmos-nos para a cerimônia. Ricardo assentiu, endireitando a gravata. Em poucos minutos, estaria de pé perante uma multidão de apoiantes, doadores e funcionários da cidade para anunciar oficialmente a criação da Fundação Estrela Guia. Quando o momento chegou, Ricardo subiu ao pequeno palco montado no jardim, sentindo o peso do olhar de todos sobre ele. Respirou fundo, tirando força da visão de Clara e Sofia, a sorrirem encorajadoramente na primeira fila. Há um ano, começou ele, a sua voz firme apesar da emoção, eu era um homem muito diferente. Isolado, amargo, sem propósito. Depois, num dia chuvoso, 2 pequenas mensageiras apareceram à minha porta. Os seus olhos encontraram os de Clara e Sofia, que sorriram de volta. Elas trouxeram-me mais do que flores naquele dia. Trouxeram-me esperança, luz e um lembrete do que realmente importa. Ricardo parou, olhando para a multidão reunida. Hoje, estamos aqui não apenas para reabrir o abrigo Casa da Estrela, mas para lançar algo muito maior. A Fundação Estrela Guia será dedicada a apoiar crianças órfãs por todo o país. Forneceremos recursos, educação e, acima de tudo, amor e cuidado a quem mais precisa. Aplausos ecoaram pelo jardim. Ricardo viu lágrimas nos olhos de Isabel e Mariana, que estavam lado a lado, as suas mãos entrelaçadas com as de Clara
e Sofia. Este lugar, continuou Ricardo, gesticulando para o abrigo renovado, não é apenas um edifício. É um lar, uma família, um farol de esperança. E é com grande alegria que anuncio que a nossa família cresceu um pouco mais. Ele fez sinal para que Isabel, Mariana e as gêmeas se juntassem a ele no palco. Através de circunstâncias extraordinárias e de muito amor, formamos uma família não tradicional, mas profundamente unida. A Isabel, a Mariana e eu partilharemos a custódia, não apenas da Clara e da Sofia, mas de cada criança que passar por estas portas. Houve murmúrios de surpresa e aprovação da audiência. Porque, no final, concluiu Ricardo, a sua voz grossa de emoção, é disso que se trata a Casa da Estrela. Construir famílias, dar segundas oportunidades, espalhar amor e esperança onde quer que possamos. Quando os aplausos finalmente diminuíram e a cerimônia oficial terminou, Ricardo observou com o coração cheio enquanto Clara e Sofia corriam pelo jardim, distribuindo as suas flores a cada pessoa presente. Elas realmente têm um dom, não têm? Comentou Mariana, juntando-se a ele. Ricardo assentiu, sorrindo. Elas mudaram a minha vida completamente. Deram-me um propósito, uma família. Deram-nos uma família, corrigiu Isabel gentilmente, aproximando-se. A todos nós. Enquanto o sol subia mais alto no céu, banhando a Casa da Estrela em luz dourada, Ricardo sentiu uma paz profunda instalar-se no seu coração. O caminho que o levara até aqui não fora fácil, mas cada desafio, cada obstáculo, valera a pena. Ele observou as gêmeas a distribuírem as últimas das suas flores, os seus rostos radiantes de alegria. Naquele momento, Ricardo soube com absoluta certeza que encontrara o seu verdadeiro propósito na vida. Sabem, disse ele suavemente a Isabel e Mariana, acho que finalmente entendo o que a Clara e a Sofia queriam dizer naquele primeiro dia. O quê? Perguntou Mariana curiosa. Ricardo sorriu, lágrimas de alegria a brilhar nos seus olhos. Que às vezes tudo o que é preciso para curar um coração partido é um simples ato de bondade, um ramo de flores entregue à chuva. E enquanto o novo dia se desenrolava ao seu redor, cheio de promessas e possibilidades, Ricardo Moreira sabia que finalmente encontrara o seu lar, a sua família e o seu próprio raio de sol.